Na última quinta-feira, o meio-atacante paraguaio Matias Rojas notificou o Corinthians por falta de pagamentos. O jogador cobra direitos de imagem atrasados e cogita ir à FIFA para romper o seu contrato com a equipe alvinegra. De acordo com o GE, no início deste mês, Rojas notificou o Corinthians sobre os débitos e foi informado que o valor em aberto seria pago em 2 parcelas, com a primeira a ser quitada até a semana passada, o que não ocorreu. Os salários do camisa 10 estão em dia, mas os direitos de imagem correspondem a boa parte da remuneração mensal de Matias Rojas. A falta de pagamento por mais de 2 meses abre margem para o pedido de rescisão contratual na FIFA. Até o momento, o Corinthians arcou com cerca de metade dos valores de direitos de imagem acordados com o Rojas e a dívida é de aproximadamente 5 milhões de reais. Caso acione a FIFA e ganhe essa disputa, o meia terá direito a receber o valor integral do contrato, ou seja, a soma dos salários, direitos de imagem e outros encargos, o que representaria um enorme problema para o Corinthians. A diretoria alvinegra busca uma solução para o caso do jogador, cujo salário é um dos maiores do elenco. Lembrando que o ano de 2023 do Matias Rojas foi prejudicado também por lesões, disputou só 32% do tempo desde que chegou ao clube, em julho, e de acordo com o presidente Duílio Monteiro Alves, que agora abre espaço para Augusto Melo e a nova gestão, o clube acordou a compra de Rojas por 1,8 milhão de dólares, cerca de 8,6 milhões de reais na cotação da época. Ele estava livre após fim de contrato com o Racing da Argentina e era disputado por outras equipes do Brasil e do exterior. Atualmente, com 28 anos, Rojas disputou 20 jogos pelo Corinthians nesta temporada, 2 assistências e nenhum gol com a camisa do Corinthians. Está aí essa situação envolvendo o Corinthians, Matias Rojas e o jogador cogitando ir à FIFA buscar até mesmo a rescisão do contrato por conta desses meses de direitos de imagem atrasados. Vanderlei, Vampeta e Mauro. Bom, ele deu o primeiro passo. Para chegar nisso que você falou, pode até acontecer, tem que dar o primeiro passo. Ele já deu o primeiro passo. Se vai acontecer, a gente não sabe. Corre sempre o risco, né, disso prosperar e o Corinthians pode perder. Mas tem mais um efeito complicador aí. O Corinthians vinha anunciando, hoje eu li nas páginas, que o contrato iria até o final de 2026. Só que está registrado até o final de 2027. Tem mais um ano pela frente que apareceu agora. Então, se por acaso o Corinthians chegar nesse nível de punição e precisar pagar numa pancada só, a conta vai subir muito aí, porque apareceu mais um ano na história. É mais um ano de contrato, mais um ano de salário. É isso, quer dizer... Mais 13 salários. Então, é uma coisa muito complicada. É mais uma... Já tem o outro também, o volante, né? O argentino. Fausto Vera. Fausto Vera também, né? Que não pagou, né? Tem várias pendências aí. Além das pendências que ainda existem... parece que parcialmente já pagaram, mas ainda existem parcelas, com esse pelotão que saiu. Gil, Renato Augusto e essa tropa toda aí que saiu. Há compromissos a serem cumpridos, né? A diretoria está acabando, mais algumas horas não tem mais nenhum poder no Corinthians. Eu acho que todo esse chumbo do grosso aí ficará na mesa do presidente eleito Augusto Melo, que ele continua sendo cobrado, especialmente por mim, né? Eu tenho feito isso quase que sempre que posso, que eu acho que tem que tomar muito cuidado. É bom pegar esse assunto logo no início de gestão para as pessoas perceberem, né, que ele falou que estava recebendo o Corinthians melhor do que ele esperava. Felizmente para ele, até agora pelo menos, as entrevistas do responsável pelas finanças, Rosalá Santoro, vai ser o diretor financeiro dele, essas entrevistas têm sido coerentes. Desde o primeiro momento ele está dizendo que, olha, falam que a dívida é 900, mas a dívida é 1.800.000. E fala de toda a dificuldade financeira que o Corinthians vai enfrentar nos próximos tempos. É isso. Nós estamos de volta à Rádio Jovem Pan em todo o Brasil, falando do Corinthians, dessa situação toda com o Matias Rojas, que cogita ir à FIFA, cogita ir à entidade máxima do futebol contra o Corinthians por conta de atraso nos direitos de imagem. O jogador vai reivindicando aí nos bastidores. O Corinthians prometeu pagar
agora em dezembro, o que não aconteceu, e o staff do jogador ameaça ir à FIFA. Mauro César, muito boa tarde para você. O que falar dessa situação toda envolvendo Corinthians e Matias Rojas? Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Vanderlei, Vampeta, amigos que acompanham o Bate-Pronto. Olha, essa situação só mostra... o que me impressiona é como que os colegas que cobrem o Corinthians conseguem falar de contratação e ao mesmo tempo dar uma notícia dessa. Como é que você dá a notícia que um jogador que veio esse ano do Corinthians, no meio do ano, 5 milhões, né? Foi a informação que você passou agora, não é isso? A dívida é de 5 milhões. Já deve 5 milhões, é isso tudo. Cara, em alguns meses já deve 5 milhões. O Vampeta sempre lembrava que veio de graça, não é assim. Tem comissão, tem luvas... A gente faz uns cálculos aqui, mano, tá dando quase 50 milhões, lembra? Pois é, exato, porque salário, a duração do contrato. O pacote, que quando o jogador chega sem pagamento de multa, o que acontece? O agente do jogador arranca um dinheiro maior do clube. Olha, você não está pagando multa rescisória, então as luvas vão ser mais robustas, eu quero aí uma premiação mais alta, tem uma série de questões que são negociadas, não é só o salário puro e simples. Então, em poucos meses, se o Corinthians de fato conseguiu contrair uma dívida de 5 milhões de reais, com um jogador que mal atuou, é um negócio assim bizarro. E a gente falava que o jogador que se machuca muito, não é isso tudo, estava numa fase boa. E de fato está mostrando que não é. É um jogador que... o Rojas não tem nível nem para ser um titular absoluto do Corinthians. Numa fase boa, ele vai jogar. Se estiver na fase boa, como teve uma fase final no Racing, ele vai ganhar posição. Mas é um cara que, juntando os outros jogadores que estavam no Corinthians, agora o elenco está mudando aí, é outra história. Tanto que ele não se firmou como titular. Ficou no banco com diferentes treinadores, trabalhou com diferentes técnicos e não ficou... quando estava em condições, eventualmente era lançado, outras vezes ficava no banco. Então, assim, como é que pode ao mesmo tempo falar do Gabigol, falar desses jogadores todos aí? Hoje eu li que o Corinthians quer o Luiz Henrique, que é o Flamengo quer, o Fluminense também aí. O Fluminense não sei se quer, ou se o Fluminense se movimenta, porque seria mais um revelado lá no clube, em Xerém, que o Flamengo pegaria. Tem Pedro, tem Ayrton Lucas, tem Gerson, aí seria mais um, né? Talvez por isso o Fluminense se mexa ali. Não sei se de fato o Fluminense vai para cima. E o cara tá embaixo lá, tá na reserva no Betis, a temporada passada dele foi muito boa, essa não está sendo não, mas é um bom jogador. Mas enfim, aí surge o nome dele, tudo que é jogador, o nome do Corinthians aparece. Mas como é que pode? Não dá para ter as duas coisas, gente. Se você tem no noticiário que o clube não consegue pagar o salário, o direito de imagem, que é parte do salário, né, de um atleta que foi contratado há poucos meses, que você não pagou ainda o Fausto Vera até hoje, que foi contratado no ano passado, 2022, ele trabalhou com o Vitor Pereira. O Fausto Vera está no Corinthians há 1 ano e meio, vai fazer agora. Chegou na metade de 2022, estamos terminando 2023. Então, se não pagou o Fausto Vera, se não pagou o Rojas está... Outro dia o Bozelli entrou, se não pagasse o Bozelli, não ia fazer o transfer. Ia tomar transfer ban. Aí o Bozelli, que acabou de pendurar as chuteiras nos Estudiantes quando ganhou lá a Copa Argentina e parou de jogar. Tinha essa questão do Bozelli. Vira e mexe, pipoca o nome de um jogador aí que o Corinthians não pagou, está devendo. Como é que pode falar em contratações, gente? Eu não consigo entender. Quando fala do Gabigol, Mauro, eu falo assim, o Gabigol, eu estava em casa fazendo as contas, o Gabigol dá 120 milhões. 120 milhões. Não consegue pagar 5. Como é que vai trazer o cara por 120 milhões? Como é que você vai contratar? É outra coisa, tem a multa do cara. Quando eu falo 120 milhões, é o contrato do Gabigol, mais luva pra ele. Isso, e tem a multa, você tem que pagar. O cara tem um monte de contrato. Pagar o Flamengo, pagar ele. Como é que você resolve isso? Sabe? Então, eu acho assim, isso que me impressiona. Sabe? É assim, assustador. Como pode? Sabe, eu queria poder perguntar, tomara que um dia desses tenham um dirigente do Corinthians aqui com a gente aqui no programa para perguntar, gostaria de perguntar, como é que consegue isso? Eu queria entender essa engenharia financeira, né, que é uma expressão maravilhosa do futebol, engenharia financeira. A gente ouve isso desde décadas. Como é que funciona esse negócio? Você não consegue pagar um jogador que você contratou lá na Argentina, você não consegue pagar o jogador que veio da Argentina, mas é paraguaio, que veio livre de contrato, mas tem ali os compromissos com o atleta, e ao mesmo tempo você quer o Gabigol, aí surgem esses outros nomes, alguns podem nem ser culpa do clube, de repente é alguém que está especulando e o jornalista publicou e tal. Mas também ninguém desmente também, né? Deixa pensar. A torcida fica se iludindo com isso. E o mais incrível, além disso, é o torcedor que ainda acredita nessas coisas todas. Ontem eu li de um cara assim no Twitter, um torcedor que falou assim, não, mas estranho. Por que o Corinthians não pode contratar? Por que o Palmeiras e o Flamengo só que podem contratar? Por quê, meu amigo? Você não entendeu ainda? Porque o Palmeiras e o Flamengo têm dinheiro para contratar. Como a gente falou aqui há 2 dias, o Palmeiras vai lá no São Paulo deixa, como o Vanderlei explicou, o São Paulo deu uma bobeada ali na data combinada para contratar o Caio Paulista, o Palmeiras falou, sabe, eu quero. Falei, aí pegou. Ele pode pagar, eu quero. Pegou. O São Paulo ficou, como é que pode? O torcedor do São Paulo ficou na branca. Eu posso. Eu tenho dinheiro, vou lá e pago. O São Paulo não tem. O Flamengo pode contratar jogadores. Pagou agora 16 milhões de dólares por um jogador à vista, o De La Cruz.
o Corinthians não consegue pagar parte dos rendimentos, da remuneração do jogador, do Rojas. Essas coisas, cara, não podem andar juntas. Não tem como. Não tem como você falar em contratação se você não consegue pagar o básico, você não paga o salário do cara que você já contratou. Sabe? Isso não funciona. E o Corinthians acaba não, né? Porque vai assumir o Augusto Melo. Ele está trocando de gestão. Mas o noticiário parece o mesmo. Reparem, não tem mudança. Então, fica uma sensação perigosa, vamos ver o que o tempo vai dizer, de que nada vai mudar. Apesar de todo o discurso. A não ser que amanhã ele assumir, ele faça a única entrevista discurso de impacto, né? A única entrevista que eu vi foi, como é o nome dele? Vai ser o diretor financeiro? Rosalá Santoro. Foi a melhor coisa que desse tempo de mudança, de transição, tudo foi ele falando, não, todas as entrevistas dele falou, você acompanhou o modo esse. Ele tem sido coerente, desde a primeira, logo depois da eleição, enquanto o presidente falou, nossa, eu estou recebendo melhor do que eu esperava, na mesma hora tem a entrevista do Rosalá Santoro dizendo, ó, estão marcando 900 aqui, mas é 1.800.000. E ele sempre vem repetindo as dificuldades. Agora, por exemplo, a última, que é mais importante ainda, eu acho, quando ele diz que o Corinthians tem uma dívida impagável, mas pela grandeza do Corinthians, se ele, em vez de dever 1 bilhão e 800, se ele devesse 400 milhões, pela grandeza do Corinthians seria uma dívida administrável. Claro. Começa a caminhar. E que esse número só pode ser atingido com uma ou duas gestões à frente. Sim. Então, para isso acontecer, raciocínio aqui do PhD em não economia. Tá certo? Esse presidente atual, a partir do dia 2, tem que começar um processo de enxugamento. Porque aí o próximo, se conseguir fazer isso, vai concluir a obra para ficar num devedor. 6 anos aí. Você entendeu? Agora, você lê aí. Em todas as posições já tivemos nomes citados. Citados interesse, monitoramento do Mauro, monitoramento, pretensão, certo? Observação, tudo que você quiser aí, de todas as posições nacionais e internacionais. Certo? Puxa vida, para fazer isso, que contrate 10%, só 5% dos nomes que foram citados, já é uma dívida assim cavalar em relação àquilo que você deve. Então, eu só acho isso. O Mauro falou um negócio que como é que não dá para entender. Está faltando aqui no vermelhão e eu estou tentando comprar uma Ferrari. O Matias Rojas não tem nem 3 meses de Corinthians, já está 5 milhões, pô. Isso. Sabe? Não. E contratado por quase 9 milhões de reais na cotação da época. Alguém pode falar, vocês têm que esperar a virada do ano. Faltam 72 horas aí. Na virada do ano, o cara chega lá e fala, ó, eu tenho aqui essa grana, vou fazer isso. Aí é diferente. Mas pelo que a gente sabe, é vender ilusão, cara. Eu fiz um rápido Google hoje cedo. Vamos ver os nomes de contratação. Você bota lá, Corinthians, contratação, reforços e tal. As matérias vão aparecendo de diferentes fontes, diferentes sites, dos mais confiáveis aos menos confiáveis, né? Certo. Aí, esses nomes que eu vi nas últimas semanas, nas últimas 8, 10 semanas. Então, você pega aí o período pré-eleitoral, fase da eleição e a eleição do novo presidente. Vamos lá. Você vai encontrar, colocando no Google, Arana. O Corinthians, em algum momento, teria pensado no Arana. Isso ficou noticiado. Nem tudo, acho que é responsabilidade do Corinthians. Às vezes é fake news mesmo de quem está caçando o clique e que não tem constrangimento de mentir para o torcedor. E alguns são jornalistas. Fausto Vera poderia ser vendido. Isso antes de falar que ele... Por Nápoles ou Palácio, eu lembro. Rodrigo Caetano, que não vem, né? Até dirigente, monitorado. Teve isso também. Aí apareceu uma matéria, eu vi o nome do Di Maria. Montiel. Vinha, antes do Flamengo. Soteldo. Júnior Santos do Botafogo, titular do Botafogo. Gabigol. Thiago Maia agora. Mateuzinho foi especulado. Maurício do Internacional. Thiago Mendes, que estava lá na França, né? Palácios, Rodrigo Garro, esse mais cedo. E o Roleiser, né? Esse volante não, meia do Estudiantes. Alan Patrick, mais um que está acrescentando. Cara, é impressionante, assim, são vários nomes. E a questão da dívida, né? A dívida do Corinthians, quando o time foi campeão da Libertadores, campeão mundial da FIFA, lá em 2012, ela gerava em torno de 111, 112 milhões de reais. Se fosse corrigir isso hoje, que desse aí 180 milhões, que desse 200, vai. É uma dívida tranquila para o Corinthians. Porque você faz o cálculo, o clube fatura 800 e poucos milhões, tem uma dívida de 200, uma parte é dívida com o governo, de repente está no Profut, vai pagar no longo prazo, dívida de curto prazo menor.
Tranquilo, é o que a gente sempre fala. O problema não é ter dívida, o problema é ter uma dívida maior do que a sua capacidade de endividamento. Aliás, essa expressão, capacidade de endividamento, é muito comum no jornalismo econômico, né? Porque você fala muito a capacidade de endividamento das empresas. A empresa X, uma indústria, ela vai fazer uma dívida do BNDES que ela vai comprar um novo maquinário. Se ela tem um faturamento X, ela vai fazer aquele pagamento em tantos anos, ela precisa se modernizar porque as máquinas têm que ser trocadas, problema nenhum, ela aumenta a sua competitividade, aumenta a sua linha de produção, ela vai ter preços mais competitivos, ela vai entregar mais rápido, então ela vai faturar e vai pagar aquilo. Está perfeito, problema nenhum. A mesma coisa, você tem que trocar de jogador, você tem que contratar, você tem que rejuvenescer seu time, você tem que ser competitivo, mas tem que ter uma margem de manobra. Quando sua dívida é uma dívida que é o dobro ou mais do que você fatura por ano, você está complicado. Mas se a dívida é 400 milhões, como falou o Vanderlei, e uma parte dela é de longo prazo, problema nenhum. Você fatura 800, 900, você tem condições de pagar a parte dela e você vai levando a sua vida. É o que eu falo sempre, é você comprar uma casa. Compra uma casa financiada, você ganha um salário X e um pedaço do seu salário você está comprometido com a prestação daquela casa que você está pagando. Se está dentro do seu fluxo, você pode pagar, essa dívida não é problema, você vai pagar, pode ser em 10 anos, 5 anos, 30 anos, você vai pagar. Você vai pagando aquilo todo mês, tranquilo. Nos Estados Unidos, todo mundo faz isso com carro, né? O cara pega o carro, deixa na loja, pega um novo e faz outro financiamento. Está no fluxo do cara. O cara ganha X dólares por ano, tanto por mês, ele fala, eu pago tanto por mês pelo meu carro novo. E o cara troca de carro quase todo ano. E vai pagando juros baixíssimos lá, um outro mercado. Então isso é possível. O problema não é ter dívida. Ah, por que não tem que precisa nem zerar a dívida? A questão é ter uma dívida controlada dentro daquilo que você pode pagar. E não é o caso específico, isso é uma coisa evidente. Então como é que você pode ficar falando em contratações dessa maneira? E é interessante, é assustador, tá dizendo, essa falta de sintonia entre o financeiro, que geralmente o cara das finanças costuma ter esse viés mais racional. Porque o vice de finanças, o diretor de finanças do clube de futebol, ele não colhe os frutos das contratações. Né? Quem aparece é o vice de futebol. Quem entrega a camisa quando o cara vai lá e chega e é contratado? É o de futebol, é o presidente. São essas pessoas. O de finanças está lá na salinha dele, lá, só com pepino, só com conta para pagar. Então, geralmente, no vice de finanças, o diretor de finanças, estoura o problema, que muitas vezes é gerado pela gestão do futebol. Então, essa falta de sintonia é o grande problema de vários clubes e parece ser do Corinthians nesse primeiro momento de mandato. Houve ainda a declaração do Rubão, né, que é o diretor de futebol. Acabou a farra. Como assim? Do Palmeiras e do Flamengo. De novo os dois. Por quê? Ganharam os títulos importantes nos últimos anos. Embora o Flamengo não tenha vencido nada esse ano, venceu 2 competições no ano anterior, o Palmeiras ganhou o Brasileiro de novo e tal. Então, como assim acabou a farra? Ah, porque agora nós vamos competir para valer. Nem tem como, porque nem na Libertadores o Corinthians está. Como é que ele vai competir? Ele não pode tirar o título da Libertadores desses dois clubes, porque ele não disputa a Sul-Americana. Ele vai para o Mundial de 25, os dois aí. Quer dizer, estão os dois classificados para esse torneio, inclusive, junto com o Fluminense. Então, e o Corinthians nem tem como se qualificar esse ano, porque ele não vai jogar Libertadores. Então, até o discurso, ele nem combina com o básico, que é você poder disputar esse título. Então, se o Palmeiras tiver que fazer farra na Libertadores, ou o Flamengo, ou algum outro, não é o Corinthians que vai impedir. Nem o Boca Juniors, que não está classificado. O River pode ser que impeça, o Fluminense pode impedir, né? O Atlético Mineiro, né? O Botafogo, o Bragantino, o Grêmio, que estão classificados. O Corinthians não está nem classificado, gente. Então, assim, eu vejo isso como muitas, assim, palavras jogadas ao léu, né? Para iludir o torcedor. E eu acho que o noticiário, assim, o momento observatório da imprensa, é incrível como o noticiário, muitas vezes, ele é pautado por coisas assim que não são factíveis, gente. E se contratar um jogador caro nessa condição, é absurdo. O torcedor deveria se revoltar. Mas como é que você vai contratar um cara se não paga o outro, gente? Até quando isso vai continuar? Não sei, vamos ver se de repente o homem das finanças, como é que é o nome dele, Vanderlei? Rosalá Santoro. Se o Rosalá Santoro convence o presidente, partindo desse discurso dele, que eu acho que é corretíssimo, né, a trabalhar dentro de uma realidade e, quem sabe, se habilitar a entrar para a história, não como quem endividou mais o Corinthians, sim como quem organizou a casa, né? Organizou a casa. Assim, de repente, um cara que faz um bom trabalho consegue fazer o seu sucessor, não há reeleição lá no Corinthians, né? Para que dê sequência ao trabalho, quem sabe em 4, 5 anos o Corinthians se organiza. Ah, mas não vai disputar nada? Disputou o que esse ano? Luta contra rebaixamento. Não ganha um título de expressão desde 2017. No Paulista foi eliminado em casa pelo Ituano. O que o Corinthians está disputando com esse elenco caro que tinha até esse ano? Ele está mandando todo mundo para o Santos, né? O Santos está pegando todo mundo. Só para fechar, inclusive, o que o Mauro falou agora, com relação ao Palmeiras. Você veja, sempre que, pelo menos aqui, eu observo isso aqui, porque eu também falo isso, sempre que a gente cita o Paulo Nobre, a gente não cita as conquistas no futebol.
título, erguimento de taça. Não é isso que a gente cita. A gente cita que ele chegou e consertou a casa, as finanças. A gente sabe como foi, ele é um homem independente, emprestou muito dinheiro e recebeu de volta, a gente sabe... E ainda ganhou o título, mas a gente não comenta dos títulos, né? Isso está certo. E ele ganhou o título, e a gente não comenta do título. A gente não comenta do título. Pode ver, toda vez que se fala, pode pegar aí as gravações, a gente fala assim, ó, o Palmeiras está ajeitado, mas é fruto de 3 boas gestões. Né? O Paulo acertou a conta, entregou as coisas lá mais ou menos ajeitadas, dinheiro, emprestou, recebeu depois, mas ele deu uma consertada nas contas lá. Sem dúvida, é enaltecido por isso. Né? Eu acho que isso, o cara passa para a história do clube. Ele se preocupou em preservar a agremiação, preservar a reputação e a credibilidade da agremiação. Porque alguns clubes que são devedores confessos há muito tempo, você pode entrar num buraco aí em pouco tempo, mas há muito tempo, esses clubes que são devedores confessos, eles fazem as suas equipes, Vamp, Mauro e Pedro, perderem credibilidade, sabe? E reputação, no sentido de que você cumpre os seus compromissos. Sabe? É uma empresa. Quando uma empresa vai comprar alguma coisa com outra empresa, por exemplo, é até mesmo figura física, né? Quando você vai comprar uma coisa, o cara vai olhar lá. Atenção, grau de segurança que o seu Marcos André paga as contas lá. Tem um ranking, uma avaliação numérica lá. Ele, se chegar a 75%... Porque... O score, né? Score que fala. Ele tem lá condições de pagar 75% das dívidas que ele tem, ele paga. O cara fala, esse seu Marcos André aqui pode vender porque ele tem muita reputação ou credibilidade na praça. É assim que funciona. Isso vale para o futebol também. Então, alguém que tem que fazer negócio, eu sei que são raros os clubes que estão, digamos, no verde, né? Mas que tem que fazer negócio, o cara pergunta, eu vou vender para o Nogueirópolis que não paga ninguém, ou vou vender para o Vampeta que paga as contas dele lá? Se tem os dois para escolher, eu vou no Vampeta, quero ter certeza que vai entrar dinheiro no meu bolso. É assim. Daqui a pouquinho o assunto Carlo Ancelotti aqui no programa, Real Madrid, Seleção Brasileira, quem vai assumir a seleção a partir de agora? Daqui a pouquinho informações sobre esse assunto, mas sobre o Corinthians, tá? Não é só o Matias Rojas. De acordo com o último balancete do clube, até o final de agosto, a dívida com direitos de imagem dos jogadores alcançava quase 90 milhões de reais, fechando em 88,2 milhões de reais em dividendos em cima dos direitos de imagem de jogadores. No mês passado, o diretor financeiro do Corinthians, da era do Ilho, Wesley Melo, admitiu dificuldades para arcar com os direitos de imagem, em especial os de atletas que já deixaram o Corinthians. Nós temos aqui as aspas do Wesley Melo. É que o cobertor realmente é curto. Eu gostaria de pagar todas as dívidas do Corinthians, desta gestão ou de outra, mas temos de fazer alguma seleção. Casos como o do Ralf, do Jadson, na verdade envolvem negociações. O cara não está no Corinthians, muitas vezes está na justiça, muitas vezes ele quer mais do que a gente entende que tem que pagar. Então fica a discussão, um processo de negociação que se alonga. Não me orgulho disso, gostaria de estar em dia com todo mundo, mas no fim das contas a gente tem que fazer escolhas. Tem um dinheiro reservado. Temos um processo de transfer ban. Vou pagar aquele que me dá mais prejuízo, comentou o Wesley Melo há um mês. E tá aí, Vampeta, ontem a gente até passou uma lista, o Mauro acho que se aprofundou mais, pegou uma lista mais completa. Ontem a gente passou a lista do momento, dos jogadores que estão no radar aí desse Corinthians. Mesmo com a dívida em cima dos direitos de imagem, o Corinthians ainda fala em contratações e em alguns nomes aí que são badalados do mercado da bola, Vampeta. Eu estou ansioso, estou igual o professor Vanderlei, esperar 72 horas, né? 72 horas que ele muda o ano, assume, vamos ver. Por enquanto, o Augusto está chegando, foi eleito, né? Essa dívida toda não foi ele que fez, né? Apesar de ele ter feito parte da diretoria do Roberto de Andrade na divisão de base. Eu estou ansioso para ver o que é que vai acontecer a partir do dia 2. A gente está vendo aí entrevistas, né? Entrevista financeira, do Rubão, do Augusto, mas ainda não pode assinar nada. A partir do dia 2 eu
eu vou ficar mais ciente, Pedro. Só fico chutando para ver. Será que tem mesmo esse cara que vai chegar com um caminhão de dinheiro? Será que não tem? Será que vai aumentar? Será que a gestão não muda? Vai ser o mesmo perfil? Por enquanto, a parada tá pipocando aí, né? Pipocou agora do Rojas, menos de 3 meses já é 5 milhões. O Matias, né? O Fausto Vera. Também. Lá e outros aí. Vamos ver. O Gil saiu. Daqui a pouco vai querer receber também. Disse que tem um pacote grande lá. Né? Já não está mais lá. Renato Augusto. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos virar a página aqui no Bate Pronto. Você deixa o seu like no canal